Saudações, eu sou o Marcos Valério XR no dia 11 de fevereiro de 2022 e esse vídeo aqui espero complementar alguns temas que foram desenvolvidos recentemente, embora eu não pretenda voltar a esse assunto do momento de uma forma direta. É mais para ter um conteúdo assim mais breve e sintético sobre esse posicionamento ideológico que a gente pode observar no que a gente chama dessa tradição nazista ou fascista. O ponto é que fez muito sentido, em termos históricos, considerar esse movimento como extrema-direita. Hoje em dia não faz mais. Porque esses conceitos de esquerda e direita evoluíram de tal forma e se degeneraram de tal forma que, em grande medida, eles se inverteram em alguns pontos, inclusive. E como eu sempre coloco, essa divisão forçada do espectro político e ideológico entre esquerda e direita numa linha unidimensional é simplesmente uma fraude. Ela é reiterada dessa forma exatamente para confundir a população e permitir que ela seja dividida de uma forma artificial e fique lutando contra si própria. Por que isso fez um certo sentido num determinado momento histórico? Porque naquela fase, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, os movimentos revolucionários estavam muito em voga. O socialismo vinha crescendo, propostas comunistas vinham crescendo, existia uma possibilidade de revolução comunista real em vários países. E essa proposta era extremamente radical, ou seja, ela pretendia mudar radicalmente a estrutura da sociedade, como de fato aconteceu nos países onde ocorreram essas revoluções. Então, para se contrapor a isso de uma forma extremamente incisiva, surgiram esses movimentos nacionalistas, e como a revolução estava associada à esquerda, esses movimentos nacionalistas, que eram o que tinha de mais antirrevolucionário no momento, eles obviamente se posicionaram à direita, no espectro ideológico da época. Então isso faz bastante sentido, porque nessa época, aquilo que a gente poderia chamar de centro, que já tem até uma certa dificuldade de conceituar isso também historicamente, mas que é geralmente ocupado por esse liberalismo, né? Ele não tinha a mesma capacidade de resistência contra essa verve revolucionária mais potente que vinha se formando. Este é o motivo pelo qual os movimentos nacionalistas cresceram e foram fomentados, e houve aliança, inclusive, com os movimentos liberais, porque os movimentos liberais não tinham a devida popularidade para se opor aos movimentos revolucionários. Por isso que surgiu esses movimentos de extrema-direita que são frequentemente associados a essa questão da burguesia e são, de certa forma, estão mesmo, embora de uma forma não tão clara quanto frequentemente seja dito. Então houve essa aliança entre o liberalismo e esses setores mais reacionários, mais conservadores, que era o que tinha de mais antirrevolucionário na época. Então, por uma oposição simples, onde você tinha uma proposta radical de mudar toda a sociedade e uma proposta intermediária que simplesmente pensava em administrar determinados graus de liberdade, né? Você tinha então uma outra proposta oposta para você evitar esse processo revolucionário, que tinha em comum o fato de ter uma certa rigidez também. Não tem como você enfrentar um determinado tipo de movimento que tem uma imensa força sem você reunir uma força também significativa. Então, para você fazer essa oposição, existe sim essa necessidade de você se organizar de uma forma até análoga a desse adversário ao qual você quer se opor. Então é por isso que durante todo esse processo pré-Segunda Guerra Mundial, os movimentos fascistas e nazistas receberam enorme apoio das elites financeiras, porque era uma opção muito melhor do que você ser despojado das suas riquezas, dos seus meios de produção. A ideia era você pegar as grandes fábricas, as grandes indústrias, as grandes propriedades e simplesmente desapropriar e passar isso para o controle direto do Estado, com vista a um futuro de coletivização total no comunismo utópico. Então, diante de uma perspectiva dessas, era preferível você se submeter a um controle estatal mais rígido, mas que fosse garantir a sua propriedade, que é o que o fascismo e o nazismo fizeram. E também a mesma coisa no Japão. É sempre bom lembrar o terceiro componente do eixo, né? Que o imperialismo japonês também tinha essa característica. Então, nesse sentido, é bom apontar que é muito fácil você aproximar desse conceito, primeiro porque esses movimentos eram claramente conservadores em termos de costumes. Então eles, apesar de que naquela época não havia uma divisão tão clara, não havia propostas tão ousadas quanto as que existem hoje, mas sim, eles claramente eram conservadores. Agora, é bom apontar que nenhum desses movimentos realmente era de teor cristão, de forma nenhuma. Inclusive, eu digo mais, se fascismo e nazismo tivessem prosperado, tivessem vencido e evoluíssem
cada vez mais, eles iam fatalmente se voltar contra a tradição cristã, porque a proposta deles era outra. O fascismo procurava voltar a um passado mais pagão, da Roma inclusive. O nazismo, a mesma coisa, ele procurava voltar a uma mitologia nórdica, a substanciar uma visão de mundo com base em mitos mais antigos ainda, e que não estavam devidamente recepcionados na tradição cristã. No entanto, mais uma vez, diante do quadro que se colocava na época, a tolerância desses movimentos com a religiosidade tradicional era muito maior do que a tolerância do movimento revolucionário. Então havia essa atração, mas é bom deixar claro, a Igreja Católica inclusive se posicionou formalmente, oficialmente, por meio de encíclicas contra o nazismo e contra o fascismo. Mas de uma forma geral, eles ainda eram claramente mais conservadores em termos culturais do que os movimentos revolucionários, assim como eram mais conservadores em termos econômicos, apesar de ter feito algumas alterações também. Então, nesse sentido, sim, é perfeitamente adequado você chamar, naquele momento histórico, você pensar nessa extrema direita nazista e fascismo, dessa extrema esquerda revolucionária. Por que hoje isso não faz mais sentido? Porque o modo como isso foi sendo flexibilizado com o tempo alterou drasticamente a disposição das peças no tabuleiro. Por exemplo, surgiu cada vez mais o liberal conservadorismo, que a princípio é uma contradição em termos, e é uma contradição em termos mesmo. E ele surge por quê? Por causa de uma aliança bastante pouco provável, justamente entre esses proprietários das grandes finanças, dos grandes capitais, e aqueles que tinham elementos de tradição cultural mais conservadoras, que eram ambos, de uma certa forma, hostilizados por esses movimentos revolucionários, ou pelo menos potencialmente revolucionários. E para você atrair o grande público, os proprietários do capital não podem tentar atrair um apoio popular simplesmente dizendo que mas se os revolucionários ganharem, eles vão tirar nossas riquezas e vão distribuir para vocês. Então eles não podem dizer isso. Então eles têm que criar toda uma narrativa para convencer a maior parte da população trabalhadora, da população mais pobre, de que eles têm muito a perder as suas tradições, os seus valores pessoais, que são muito caros à população em geral. Então eles criaram este amálgama, que começou ainda no final do século XIX, mas se reforçou mais a partir daí, e isso veio num crescendo até chegar hoje nessa grau de aberração completa que nós temos hoje do neoconservadorismo em geral, né? Então isso, por si só, já causa uma estranheza incrível, porque quando você vai se movimentar na direção de um desses elementos concretos de fascismo e de nazismo, eles são muito mais conservadores hoje do que o liberalismo pode ser em qualquer momento do tempo. No entanto, o que se vai observar? Hoje, de um ponto de vista mais adiantado historicamente, tanto o nazismo quanto o fascismo, ou mesmo o imperialismo japonês, soam ainda mais conservadores comparado com o que se desenvolveu posteriormente. Hoje, eles podem ter uma aliança com determinados valores populares ainda maiores do que nós vemos hoje, porque houve um processo de degeneração do tecido cultural do povo nesse pós-guerra que se adiantou enormemente, ao ponto de virar até senso comum. Na época de meados do século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, era muito complicado você pegar determinados tipos de posturas que desafiassem frontalmente as tradições religiosas, a não ser aqueles grupos revolucionários mais ousados que consideravam que a religião era apenas um instrumento da burguesia para dominar o operariado. Mas fora isso, a forma como essas tradições se amalgamavam ao povo era ainda mais forte do que nós temos hoje. Então, quando você faz essa leitura mais direta e percebe que essas tradições sempre foram fortes para a identidade popular e para você cultivar uma ideia de nação, uma ideia de raça, é praticamente impossível você fazer isso sem esses elementos culturais. Então hoje isso soa mais identificado ainda do que antes, e isso ajuda a denunciar que essas noções conservadoras são ainda mais incompatíveis com o liberalismo de uma forma geral. E hoje frequentemente, quando se fala em extrema-direita, geralmente se associa mais a essas posições mais conservadoras, embora haja um certo grau de confusão também com relação a essas propostas liberais econômicas. Mas é bom deixar muito claro, o liberalismo econômico hoje, ele é ainda mais desassociado do que era naquela época, que já tinha um grau de desassociação, mas ele tinha uma facilidade de se juntar ao movimento da extrema-direita da época, porque era uma alternativa melhor ao processo revolucionário.
Hoje não é mais. Hoje esse liberalismo não tem mais medo desse processo revolucionário, pelo menos no Ocidente. No Oriente pode até ter, mas aqui no Ocidente toda proposta de revolução de larga escala está completamente neutralizada. Não existe mais essa possibilidade aqui. Eu tenho insistido nesse ponto muito. Então hoje, de uma certa forma, esses movimentos de teor nacionalista radical são mais perigosos para o liberalismo do que qualquer tipo de movimento revolucionário ou pseudo-revolucionário de esquerda, porque esses movimentos já foram totalmente cooptados pelo aparato mercadológico, pelo aparato financeiro. E não havendo hoje mais nenhuma possibilidade de uma revolução de massas nesse sentido de esquerda, de implantação de um socialismo, tudo que restou da esquerda são esses movimentos de, na melhor das hipóteses, tentar lutar para manter determinados direitos trabalhistas, tentar manter alguma mobilização dos trabalhadores, enquanto são gradativamente contaminados e corrompidos pela neo-esquerda, que substituiu a pauta da defesa da maioria trabalhadora pela pauta de defesa de minorias e vai progressivamente corrompendo completamente a percepção do assunto. E para você ter uma ideia de quanto que as coisas mudaram de lá para cá, por exemplo, naquela época era absolutamente impensável para uma grande corporação fazer qualquer tipo de agrado, de endosso, de financiamento desses movimentos que viriam a surgir depois. Esses movimentos baseados no feminismo. Porque o feminismo, como nós entendemos hoje, ele surge na década de 60 para 70. O que havia antes de movimentos de mulheres era completamente diferente. Então, hoje, você vê as grandes corporações defendendo pautas da homossexualidade, do transgenerismo, da igualdade de gêneros, do aborto, do combate ao assédio sexual, essas coisas todas, que eram completamente impensáveis naquela época. Não existia pano de fundo cultural que possibilitasse isso. Ao mesmo tempo, por mais que sempre tenha havido determinada constância no movimento liberal em termos econômicos, ainda assim, até aquela época, era impensável que houvesse uma pregação tão explícita, tão aberta para a privatização generalizada de todas as coisas e a entrega a controladores financeiros estrangeiros ao apelo de que o mercado a tudo resolveria, apesar de que existia sim, já existia esses argumentos do laissez-faire, mas eles não tinham nem longe a força que eles têm hoje, a penetração que eles têm hoje, a estrutura distribuída de think tanks que são largamente financiados. Então a situação é muito diferente. Não seria concebível que alguém em qualquer segmento naquela época simplesmente viesse com a ideia bizarra de que não há diferença essencial entre homens e mulheres, e qualquer homem que decida dizer que a mulher tem que ser aceita como tal. Então o cenário mudou completamente. Isso fez com que aquelas opções ideológicas que naquela época poderiam ser muito avançadas, hoje sejam mais conservadoras do que esse liberalismo generalizado. Aquele mesmo movimento revolucionário que naquele tempo pregava a ideia de eliminar determinadas distinções de funções sociais entre homens e mulheres, hoje ele é muito mais conservador do que tudo que pode ser visto aqui no mundo liberal. Hoje, uma Coreia do Norte, uma China, um Vietnã, até uma Cuba, são incomensuravelmente mais conservadoras em termos de valores do que qualquer país ocidental dito livre. E ainda assim, o liberal conservadorismo, ele é contrário a todas essas propostas, apesar de que elas são hoje muito mais próximas da ideia de conservação de valores tradicionais do que o capitalismo jamais poderá ser. E aí você vê a total inversão, porque houve época que qualquer coisa associada a movimentos de mulheres tendia a estar mais associado de fato a uma proposta revolucionária que prometia acabar com determinados papéis, e hoje você vê que essas mesmas propostas revolucionárias, embora ainda conservem alguns desses elementos, não querem a abolição total da distinção entre homens e mulheres. Então elas acabam sendo, pelo ponto de vista hoje, muito mais conservadoras do que naquela época eram. Naquele tempo, esses extremos, né, eles tinham essa dicotomia. Você poderia dizer que a extrema esquerda pretendia revolucionar tudo e que a extrema direita pretendia manter essa conservação toda. Mas, com o passar do tempo, ocorre que hoje ambos são mais conservadores do que o centro liberal. Por aí você vê o grau de distorção que a situação foi evoluindo. Então, voltando ao ponto de sempre, que sempre vou insistir, nunca vou parar de insistir, não dá para dividir o espectro político e ideológico simplesmente entre esquerda e direita. Isso é tão falso que eles têm que apelar para uma tal de teoria da ferradura para salvar as aparências, tendo que admitir que, evidentemente, esquerda e direita não são extremos de forma alguma. Caso contrário, como é que eles poderiam se aproximar? Que raio de extremos são esses que acabam se
assemelhando. O que nós temos, na verdade, muito mais, é uma espécie de círculo, onde aquilo que às vezes é visto como extremo, na verdade, faz parte de um polo, de uma circunferência, que na verdade exige uma outra visualização. Então nós podemos dividir essa circunferência em 4 quadrantes, onde nós temos assim, seguindo uma ordem horária, pode começar por qualquer um deles, mas vamos começar pelo nacionalismo. Você vai ter então um conservadorismo, depois você vai ter um liberalismo e você vai ter um progressismo, e depois você volta ao nacionalismo. Quando você esquematiza dessa forma, você vai perceber que hoje o nacionalismo ele tem um contato tanto com o conservadorismo quanto também tem um contato com o progressismo, porque o liberalismo sempre teve a proposta de arrancar até a última gota de sangue do trabalhador. O objetivo dele é manter um sistema de exploração brutal. A ameaça revolucionária colocava isso em xeque, então para que você pudesse fazer frente à ameaça revolucionária, você também tinha que fazer concessões, dar alguns direitos, e foi isso que fascismo, que nazismo fizeram, e que até o imperialismo japonês fazia, porque na tradição japonesa, o operariado, os trabalhadores têm uma seguridade muito clara dentro daquelas empresas, que foi se perder só muito recentemente, ela começou a se degradar. E por isso que os movimentos nazistas e fascistas concediam direitos trabalhistas e deram um grau de seguridade até para atrair pessoas do movimento revolucionário do lado deles e associar isso a uma viés mais conservador em termos de costumes. Só que hoje, graças a isso, eles têm essa similaridade com o movimento progressista, eles garantem alguma coisa, enquanto o liberalismo quer arrancar tudo. Então, seguindo esse esquema aí, você vê que o nacionalismo ele é muito mais oposto ao liberalismo hoje, assim como o conservadorismo é oposto ao progressismo. Mas você tem aí várias possibilidades de combinações e você tem um centro. E esse centro, quando você pensa em termos de esquerda e direita, você vai notar que este centro vai do liberalismo ao nacionalismo. Ou seja, o fato de estar no centro não quer dizer que é um ponto adimensional. Não, ele tem uma gradação, um movimento, uma série de opções que ainda estão dadas em termos de concepção política e ideológica, mas com os objetivos do liberalismo, que é quem detém a primazia atual, é eliminar completamente a opção nacionalista. Ou melhor dizendo, a opção que concilie os valores culturais da população com seus interesses econômicos. A gente usa nacionalismo por falta de um nome melhor, mas até preciso dizer que a herança do nazismo e do fascismo torna um pouco realmente problemática você utilizar essa terminologia, porque a tendência é que você seja quase que imediatamente atraído nessa direção. Mas infelizmente não surgiu uma etimologia melhor, né? Então a gente usa precariamente esses conceitos. O pessoal da quarta teoria política tem uma solução mais interessante para isso, que é você falar em termos de uma revolução conservadora de fato, né? Que você tem uma proposta que promete fazer uma reforma significativa, ou mesmo uma revolução total, no modelo econômico, mas mantendo as tradições. Isso não é inédito na história, já teve alguns precedentes, mas isso foi pouco explorado. Com essa percepção você também entende por que esse agravamento do liberalismo, que hoje nós chamamos de neoliberalismo, esse avanço muito mais violento para cima dos direitos trabalhistas, ocorre exatamente depois que a ameaça soviética é neutralizada. A queda da União Soviética abriu caminho para um ataque devastador naquele estado de seguridade social que fez a Europa ser o que ela é hoje, ou pelo menos era há algum tempo atrás. Eles criaram vários mecanismos para garantir direitos e garantir proteções sociais para evitar que essa sociedade fosse cooptada pela verve revolucionária. E eles conseguiram, com grande sucesso, neutralizar isso, concedendo esse estado de bem-estar social. Depois que essa ameaça revolucionária foi neutralizada, partiu-se para cima para destruir todos esses direitos, destruir todas essas garantias para arrancar de novo até a última gota de sangue do trabalhador. E é isso que o liberalismo é hoje. Por isso o quadro mudou significativamente. Tanto aquela que antes era uma extrema-direita quanto era uma extrema-esquerda, hoje estão muito mais em consonância com determinados interesses da população, como os interesses econômicos, os interesses culturais, do que o liberalismo. A oposição absoluta aos interesses do povo hoje é o liberalismo, que ele defende os interesses de uma pequena elite. E essa elite utiliza todos os meios para neutralizar qualquer possibilidade de superarmos essa vantagem que eles têm, nem que seja acusar todo e qualquer tipo de pretensão de progresso econômico generalizado pela sociedade, acusar tudo isso de comunismo, quer seja acusar de qualquer tipo de salvaguarda dos valores tradicionais do povo, acusar de fascismo e de nazismo.
Tudo isso me levando ao ponto final deste vídeo, que remete ao seu título, que se você é forçado a dar uma resposta sobre o seu posicionamento político e ideológico dentro da farsesca dicotomia unidimensional entre esquerda e direita, a única coisa que resta é você dizer que é centro. Porque você não está longe da verdade, de fato eu sou centro nesse sentido, só que eu sou um centro diferente, totalmente diferente do que eles tentam empurrar como liberalismo. E aí você ainda tem uma vantagem, você confunde o seu adversário político ideológico. Se ele está preso à dicotomia esquerda-direita, você vai surpreendê-lo, ele não vai saber exatamente o que dizer. Aí ele vai ficar tentando te acusar de extrema-direita, de extrema-esquerda, e não vai compreender nada do que está verdadeiramente acontecendo, porque essa é a marca definitiva de todo esse processo de falsificação, todo esse processo de distorção conceitual que elimina da maior parte das pessoas a possibilidade de discernir o mínimo da realidade, dos interesses que estão em jogo, das forças ideológicas que estão em movimento, das peças que estão no tabuleiro. E regravando o trecho mais importante do vídeo, por causa de um problema de áudio, aqui no dia 15, a questão é que o nazismo e essa tradição extrema não é uma extrema direita, não mais. Hoje, de uma certa forma, ela está num extremo centro. É curioso que ninguém fala no extremo centro, né, porque parece contraditório, mas se você pegar esse esquema visual aí, entender este eixo vertical, você vai notar que tem um extremo liberal e um extremo nacionalista. É até melhor colocar o liberalismo em cima, porque simbolicamente você pode associar com os interesses da base popular e os interesses de uma elite. Então, sendo assim, você sempre tem que ter um certo cuidado sim com os extremos, mas não porque ele é um extremo direito ou é um extremo esquerda, embora essas também tendam a ser problemáticas, mas que de uma certa forma ele está em um extremo da verticalidade do centro. E lembrando finalmente que estou utilizando o nazismo e o fascismo exatamente como esses exemplos extremos de nacionalismo, porque o nacionalismo é muito mais abrangente que isso. Ele vai envolver o bolivarianismo, o peronismo, o varguismo, o integralismo, várias vertentes de desenvolvimento, incluindo o sionismo, nos quais, no Brasil, o exemplo mais legítimo é o trabalhismo e o nacional-desenvolvimentismo, que ficam, sim, mais associados a um centro vertical, conforme o diagrama de Nolan. Esta é principalmente a região a qual eu mais me posiciono em termos político-ideológicos. Dependendo, é claro, do assunto, podendo me mover mais para um lado, para o outro, até me movendo mais na dimensão vertical. E é claro que diante desse quadro todo, com essa recapitulação, o indivíduo que vier a dizer de uma forma simplória que nazismo é de esquerda não merece nenhum respeito. Agora, é bom apontar sim que ele tem elementos que hoje estão mais parecidos com esses elementos revolucionários do que eram naquela época. Eles têm pontos em comum. Mas ainda assim, as diferenças são mais do que suficientes para tornar essa posição absolutamente insustentável. Mas hoje você pode dizer sim que eles são de centro. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 11 de fevereiro de 2022. Obrigado por sua atenção.